Vamos terminar ela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos os nossos queridos, amados irmãos que estão presentes já aqui no nosso pequeno espaço e a todos os demais que estão nesse exato momento nos acompanhando via aos canais da internet. Sejam muito bem-vindos, queridos. De conhecimento da maioria dos nossos amados irmãos que nós estamos aqui na Congregação Jardim de Deus, comentando os mais diversos textos do Antigo Testamento. Já comentamos 7 profetas, tá? E esse vai ser o 8º profeta que vamos comentar. Os profetas menores do Antigo Testamento. Estamos nesse exato momento no livro do profeta, depois de Miqueias, quem é que vem? E antes de Abacuque. Antes de Abacuque, depois de Miqueias, Naum, o profeta Naum. Vamos comentar, queridos, o profeta Naum, ele tem apenas somente alguns capítulos pequenos e vamos, pela graça de Deus, comentar esses capítulos pequenos aqui, aos amados irmãos, para terem conhecimento do texto do profeta Naum. Mas, Jeremias, quem foi o profeta Naum, Jeremias? Queremos saber quem foi esse camarada. O profeta Naum, ele viveu aqui na cidade de Elcocita. Logo no versículo 1 diz, Elcocita. Qual foi o período que ele viveu, Jeremias? Ele viveu o período de aproximadamente, no período de, ele nasceu próximo ali do rei Zedequias, chegou aos demais reis de Judá, próximo à Babilônia, próximo já ao cativo babilônio. Por que, Jeremias, esse período mais ou menos que você está nos concedendo aí? Porque, amados, foi o período próximo da Babilônia, quando terminou o cativo sírio-babilônico, posteriormente, assim Deus já estava levantando esse homem para ministrar a palavra dele a respeito das sentenças que Deus deu a Nínive, a cidade da Síria. Jeremias, então quer dizer que ele é um complemento do livro do profeta Jonas? Sim, Jonas ele foi anunciar para que Nínive se arrependesse dos seus pecados. Era muita maldade no reino de Nínive, de tão tamanha que Deus ele usou o profeta Jonas para levar a sua mensagem para lá, para Nínive, para que Nínive se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para ele, para que não acontecesse coisa pior. Só, queridos, que nesse período, quando o profeta Jonas ministrou a santa palavra lá, aí o que aconteceu? Ao fazer esta ministração da palavra de Deus, as pessoas se converteram, tudo bem, está ok. Só que passou um tempo, eles se afastaram, se apostataram da fé. E nessa apostasia que eles fizeram, sim, da fé, voltar as costas para Deus, é o que acontece. As consequências vieram posteriormente. Jeremias, nesse período que Jonas pregou, quem era o rei? O rei nessa época era Senaqueribe, tá? Depois de Senaqueribe veio Tiglat-Pileser, e depois de Tiglat-Pileser veio Assurbanipal. Esse é um nome difícil, né? Então, esses camaradas, eles tiveram, assim, uma importância muito grande para você ter conhecimento dos fatores históricos nesse período. Como assim, Jeremias? Quando você pega aquela enorme rocha escura que foi descoberto lá no Egito, ali tem uns detalhes a respeito das batalhas que teve entre as civilizações dos povos na época, e ali é citado esses reis assírios, alguns desses reis da Síria, e incrível que pareça que cito também Israel nessa rocha que foi achada lá no Egito. Tá, mas o que é mais importante de tudo isso aqui, amados, é o seguinte, é que eles se afastaram da fé, e quando aconteceu isso, a maldade passou a crescer, reinar novamente ali
capital da Síria, que é qual? Nínive. Então, o nosso amado profeta Naum, ele foi lá em Nínive, pregou? Não, ele não foi lá em Nínive e pregou. Mas só que o pessoal do reino de Nínive, do reino da Síria, que estava ali no reino do norte, tomado cativo, e que estava também presente no reino do sul, ele recebeu a visão e passou para os habitantes do reino do norte e do sul, como também as pessoas que estavam presentes ali do reino da Síria. Ele levou essa palavra. Então, o ministério do profeta Naum é muito semelhante de quem? Do profeta Miqueias. Que Miqueias, além de ter pregado para o reino do sul, também pregou para o reino do norte. E aqui ele foi um profeta do reino do sul e do reino do norte, tá bom? Mas por que a importância do reino do norte? Porque a Síria, ela tomou logo conta da Samaria e Gigal e toda aquela região do norte, Galileia e tal, e como também posteriormente pegou o reino do sul, tá ok? Bem, essa cidade, Ecocita, que é da cidade de Naum, fica na Galileia, tá? A Galileia é da onde saiu quem? Jonas. Jonas saiu da Galileia, tá ok? Jonas saiu da Galileia e Naum também saiu da Galileia. Você sabe que tem uma cidade na Galileia conhecida como Cafarnaum? A palavra Cafarnaum é vila de Naum. Então, pela tradição, dizem que era o local onde o profeta Naum viveu e dali fizeram uma pequena circunvizinhança, posso-se dizer. Aí foi considerada Cafarnaum, a vila de Naum. Traduzido literalmente, vila de Naum, tá? Então fica no norte da Galileia. Então é interessante observar, ligar Jonas com Naum, porque Jonas ele saiu dali da Galileia para pregar a palavra aonde? Na Assíria, ali em Nínive, tá? 3 quilômetros, tá? Aí que acontece? E já aqui, Naum pegou essa mesma visão, esse mesmo ministério, mas só que é o seguinte, ele não foi para a Síria pregar, não foi para Nínive pregar. Ele apenas avisou aos habitantes do Reino do Norte e Reino do Sul, em que tinha também soldados ali predominando nesse período, eles ainda estavam no cativo sírio, predominando ali. Aí o que acontece? Ele teve que fazer esse anúncio do que aconteceria com o reino da Assíria, tá ok? Tá bom até aí? Então, amados, vamos lá, vamos pegar o que ele está avisando aqui do que há de acontecer. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Ecocita. O Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, mingua todos os rios, desfalece Bazaã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, em fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Somente até aqui, até o versículo 7, para vocês compreenderem que as palavras que ele está proferindo aqui são palavras que ele está proferindo para o Reino do Norte. Todos os habitantes que estão ali no Reino do Norte, que já foram tomados assim, por uma desolação tão grande que veio da Síria, principalmente da capital da Nínive, tá? Então, o que acontece? Aqui ele está falando das promessas. Não tem aquela lei do plantar e colher? Essa lei do plantar e colher está chegando o momento da Síria colher aquilo que plantou.
O que foi que ela plantou? Plantou miséria, injustiça, morte, roubos, furtos, toda sorte de manipulação, desgraça, a Síria plantou. Aí vai chegar o momento da colheita. Qual é a colheita? A colheita é a chamada derramamento da ira divina. O derramamento da ira divina sobre a Síria, principalmente a sua capital, Nínive, seria derramado de uma forma tão assim estrondosa que todas as nações ao redor seriam testemunha do que iria acontecer. Como isso ia suceder, Jesus? Como é que é? Deus iria usar o quê? Ia usar a natureza? Sim, Deus iria usar a natureza, que ia ter um rebaixamento das águas do rio Tigre, e nesse rebaixamento das águas do rio Tigre, as nações circunvizinhas dali, da Assíria, seriam impulsadas por Deus para invadir a Síria, principalmente a Babilônia, porque a Babilônia ela já estava começando a ter uma desenvoltura, uma musculatura para combater a Síria. Então os babilônicos iam se unir junto com os outros povos, até mesmo com os israelitas do norte, de acordo com o que nós lemos ali da profecia de Miqueias, eles iam se reunir para derrubar a Síria. E foi justamente o que aconteceu. Se reuniram para derrubar a Síria. Mas, queridos, é um jogo de um derruba o outro, tá? É um jogo de um derrubar o outro. Vamos lá. Aí o que acontece? No versículo 2 diz que o Senhor é zeloso e vingador. Ou seja, se o indivíduo plantou a maldade, não se preocupa que não vai ficar impune. Ele vai colher a maldade. Sempre tem a volta do bumerangue, né? Que a pessoa joga o bumerangue, mas ele vai voltar, né? Muito cuidado. Então, quando a pessoa ela joga a bondade, não se preocupe, quando você jogar a bondade, vai voltar a bondade. Se você jogar a maldade, não se preocupe. Vai jogar a maldade, vai voltar a maldade. E tem pessoas que se acham impunes, acima das leis divinas. A gente nunca, nós, seres humanos, jamais vamos conseguir suplantar, jamais vamos conseguir, de forma alguma, passar o pano por cima das coisas imundas sem ter a consequência daquilo que nós fizemos, tá? E o versículo 2 continua falando: o Senhor é vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então, adversário e inimigos, percebe muito bem? Deus considerou que quem? A Síria, a Nínive, a qual o profeta Jonas foi pregar lá, já não eram mais aquelas pessoas arrependidas, salvas, libertas, mas sim que eles se tornaram o quê? Adversários e inimigos de quem? De Deus. Porque quando eles se arrependeram, depois voltaram à prática da maldade, queridos, toda pessoa que vira as costas para Deus, ela está dando um sinal para Deus que ela está se tornando inimiga de Deus. Tá? Ela está se tornando inimiga de Deus e adversária de Deus. Mas, na realidade, na praticidade, Deus ele não tem nem adversário nem inimigo. Porque ele é soberano, ele é todo-poderoso. É a pessoa que quer se tornar adversária, inimiga de Deus, tentando quebrar os mandamentos, os preceitos, os conceitos divinos, e quando ela faz isso, ela tenta ser inimiga de Deus, tá? Ela tenta, tá? Mas Deus não tem inimigo, então vai acabar se dando mal. É uma tentativa de dar soco na ponta da faca e sempre vai se ferir. O Senhor, ele é tardio em irar-se, grande em poder, jamais inocente o culpado. É muito citado isso entre nós, né? Mas a verdade a pessoa culpada vai ser culpada, a pessoa inocente vai ser inocente. Então, os assírios, eles não estavam inocentes. Todos eles estavam culpados diante da presente situação a qual eles se envolveram, do massacre, da tortura, do esquartejamento que eles faziam das suas vítimas. Era uma coisa terrível. E não somente isso, como também eles tomavam o bem de todos, tá bom? Somente esses versículos, que o versículo 7 também me chamou a atenção. O Senhor é bem fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam.
Aqui está falando para quem? Ele já se direciona para o povo do norte e do sul, tá? Eles estavam temendo muito a questão da Síria novamente se levantar e se voltar contra eles. Aí o profeta diz, olha, o Senhor ele é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele confiam. Ou seja, Deus ele não é ignorante, nem estúpido, tá? Estúpido, esquece, ignorante. Deus ele sabe muito bem aqueles a quem confiam nele. Se você confia em Deus, Deus sabe que você confia nele. Então, se ele sabe que você confia nele, ele vai lhe ajudar. Então, o remanescente, tanto em Jerusalém como no Reino do Norte, esses remanescentes confiavam no Senhor. E nessa confiança, Deus conhecia, sabia, disse, não, vou livrar os meus filhos, os remanescentes que estão ali, tanto em Jerusalém como em Samaria. Vou livrar eles, guardar eles de todo mal, porque eles confiam em mim. Eles têm a confiança na minha pessoa, né? Vamos lá? Aqui, versículo 8 já está falando novamente a Nínive, tá? Mas, por inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Já pensou ser perseguido na escuridão pelo seu inimigo? E somente seu inimigo saber como você está? Você percebe isso no animal, né? Digamos, o gato, o cachorro. Ele fica na espreita ali, no escuro, aí os animais que vão passando ali conseguem ver. Como é que ele consegue ver? Ele tem uma visão ultravioleta. Ele vê somente o calor do corpo do outro animal. Aí quando ele percebe aquilo, percebe ver, né? Quando ele vê aquilo, ele dá o seu bote, porque ele presencia através daquele calor. Então, tratar com um ser que cuida da situação assim, da penalidade pelo escuro, é complicado. E Deus aqui, o profeta está dizendo que ele vai tratar vai perseguir, o Senhor perseguirá os seus inimigos no escuro. Os inimigos não vão conseguir, porque depende do claro, né? Mas o Senhor vai perseguir os seus inimigos no escuro. Quem pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todos. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como espinhos e salturo de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Aqui ele coloca a linguagem metáfora, ele coloca essa linguagem metáfora para dizer, ainda que você tente se camuflar, ainda que você tente se armar, você não vai conseguir, porque o próprio Senhor vai tratar da situação com você. É disso que ele está falando, tá bom? Versículo 11 diz, de ti, Nínive, saiu o que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que sejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu afligi, mas não de ti afligirei mais. Aqui é interessante porque ele está falando aqui de um que ia surgir para poder, um conselheiro vil. Esse conselheiro vil, aqui é tratado, queridos, como o Assurnibal. Esse Assurnibal, ele matou seu pai e assumiu o reino. Já pensou um filho matar o pai por causa do poder? Foi justamente esse camarada. O Assurnibal, desculpa. Ele matou seu pai e assumiu o poder. Ele era um homem muito vil. Ele era tão vil que, além de ter se voltado contra o seu pai, ele queria se voltar contra Deus. Ao fazer isso, ele não ia conseguir. Porque quando se luta contra o povo de Deus, se luta contra o próprio Deus. E todo indivíduo que se luta contra o próprio Deus vai perder a batalha. E esse homem vil, por mais seguro que esteja, e por mais numeroso que seja os que estão ao seu redor, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais.
Porque o que está dizendo aqui? A aflição que tu passou devido a ter te levantado contra mim, não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais, porque eu já te derrubei. Tá? Vamos lá, versículo, está terminando já esse capítulo, versículo 13 diz: Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei teus laços, porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome, da casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro porque és vil. E sobre os montes os perdes que anunciam boas novas, os que anunciam paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Aqui é uma forma de anticristo, é uma forma de anti-ungido, anti-messias. Esse homem vil veio justamente para querer não somente dominar o reino do norte, principalmente o reino do sul, mas eles queriam o quê também? Eles queriam ter acesso ao templo judaico. E tendo acesso ao templo judaico, queriam ferir também o quê? Queriam ferir a questão religiosa do meio dos judeus. E Deus não ia permitir mais isso. Deus, o Senhor, ia aniquilar o homem vil, aquele que matou seu pai, e que se voltou contra o Deus de Israel, esse mesmo seria eliminado. E não ia existir mais o quê? A sua posteridade, não ia ter mais sua posteridade. Não ia ter a existência de um descendente, porque o próprio Deus ia tomar conta de eliminar quem? A Síria. E a pergunta que eu faço nessa noite é: existe ainda a Síria? Não, não existe mais. Porque Deus eliminou a posteridade da dinastia da Síria para que não se cumprisse mais, porque eles eram tão perversos que eles matavam crianças, adolescentes, jovens e todos os seus inimigos. E incrível que pareça que a forma como eles pegavam os inimigos, dá um exemplo aqui, quando eles levavam seus inimigos a cativo, eles colocavam argola no nariz e na orelha, e passavam uma corrente, e puxavam o indivíduo até na Síria. Eles eram muito perversos. E para eles se colocarem em temor às demais nações, eles esquartejavam seus inimigos, tiravam os olhos, né, a língua, depois pegavam, decepavam a cabeça, abriam o abdômen, colocavam a cabeça dentro do abdômen e cortavam os braços e colocavam em cima da muralha. Os inimigos verem e ficarem com medo. Esse foi um dos motivos do profeta Jonas não ir até lá. Nós temos a ousadia de dizer: Jonas, covarde, não sei o que mais, tá? Se fosse eu ia lá. Será que tu ia? A pergunta, eu pergunto para esses indivíduos: será que tu ia no lugar de Jonas? Eu acho meio difícil. Porque às vezes o indivíduo tem medo de evangelizar pessoas do baixo clero aí. Imagine lá onde Jonas estava. Olhar na muralha cheia de corpos lá pendurados, né? Dá um certo temor, né? Sim. A gente vai retomar isso lá no final. Então, queridos, capítulo 1 terminou, vamos para o capítulo 2. Dá para perceber que no capítulo 1, o Senhor não considera o culpado inocente, ele vai cumprir aquilo que o indivíduo plantou, há de colher, porque eles plantaram no sentido de eles se arrependeram dos seus pecados, mas menos de 100 anos depois voltaram a pecar. Se arrependeram no tempo de Jonas, aí quando chegou no período do profeta Naum, eles voltaram a pecar novamente nas mesmas práticas. Aí a destruição que Deus prometeu dar através de Jonas se cumpriu em Naum. Tá bom?
E aqui o capítulo 1, você pode perceber, pode analisar com todo cuidado, que é justamente os detalhes que o profeta Jonas não entrou em detalhes lá. Mas aqui está dizendo como é que foi destruído a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, como a Síria caiu, tá? E aqui, queridos, o profeta faz uma descrição a respeito da defesa da nação síria. Olha a defesa como era. Vocês vão lembrar de algumas coisas aqui. Vamos lá. Capítulo 2. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Aqui está sendo o quê? Está sendo irônico. Nínive, o destruidor, os teus inimigos estão vindo contra ti. Te guarda, te protege, fortalece os soldados. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, e como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Aqui ele está falando que, por que Nínive? Sabe por que está acontecendo isso? Porque vocês fizeram isso contra nós, agora está vindo contra vocês. Mas o Senhor, ele restaura a glória de Israel, restaura a glória dos filhos de Jacó. Porque vocês fizeram isso contra nós, mas Deus vai restaurar nós novamente, principalmente os sarmentos que são os vinhos. Né? Versículo 3. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlates. Cintila aço dos carros no dia do seu aparelhamento. Vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozmente pelas praças. Parece tochas, corre como relâmpago. É a descrição, tá, dos seus inimigos que estão vindo aí, tá? Como eles estão chegando até a Síria. É algo tão veloz, tão valente, eles são tão valentes, e tão rápidos para eliminar a nação síria, como também a questão aqui, queridos, ele já se veste de vermelho, de escarlata. Geralmente, qual é a importância do vermelho escarlata? É que eles farão um derramamento de sangue tão grande ali na nação síria, que o vermelho que ele já tem ali não vai fazer tanta diferença. Entendeu? Versículo 5. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressa-se para chegar ao muro e já encontram o testudo do seu inimigo. Armado, comporta-se dos rios e abre os palácios e é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada a cativeiro, e as suas servas gemem como pombas e bate no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como açude de águas, mas agora foge. Parai, clamam-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, mas a abastança de todo objeto desejável. Vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, e todos os lombos da angústia, e o rosto de todos eles empalidece, porque os inimigos estão vindo de uma forma tão rápida, tão depressa, e eles são tão assim, velozes para matar, e quando eles estão chegando na muralha, a muralha de Nínive, eu falei tanto em Jonas, como também em Miqueias, que ele descreve, é 18 quilômetros de frente, 18 quilômetros lateral, 18 quilômetros assim, atrás, é um quadrado. Então, 18 quilômetros é como daqui aonde? É como daqui aproximadamente ali em Benevides, né? Então, é muito grande, era muito grande a muralha. Então, os soldados, quando estavam chegando na muralha, ali, queridos, já não tinha mais vez para eles, porque os inimigos já tinham chegado ali, as mulheres ficavam desesperadas, batiam em seus seios, gritando de pavor, medo, os inimigos estavam invadindo ali, e elas diziam que tinha prata, ouro, tal, tinha que saquear tudo, levar tudo, porque o ouro e a prata que eles tinham era algo desejável que não ia se acabar, mas a vida deles poderia se acabar, né? Então,
Aí eles ficaram com tanto medo, assim, uma depressão tão grande que os rostos deles ficaram pálidos e começaram a bater as canelas ali, os joelhos, com tanto medo. Né? A pessoa que está com pavor, medo, o corpo tudinho treme, né? Então, é assim que eles estavam na presença de seus inimigos. Né? E aqui, no versículo 11 diz, já está terminando aqui, por último diz, onde está agora o covil de leões, o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeia o leão, a leoa, e o filhote do leão, sem que ninguém o espantasse? O leão arrebatava bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas, encher de vítimas suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Mas o que significa isso? Metáfora novamente. Mas que na realidade eles faziam a cria de leão, né? Você sabe que isso até hoje tem, né? Você vê ali no Iraque, esses países assim, no interior do Irã, o pessoal cria leão mesmo, eles criam leão no quintal e tal. E isso é uma tradição já de milênios, desde o tempo da Síria. E eles faziam essa cria. Tinha os parques ali que eles criavam leões e alimentavam os leões. E o leão representava o quê? Era o mascote do Império Sírio. Por que era o mascote do Império Sírio? Porque os sírios eles eram tão perversos que pegavam o quê? As suas vítimas, faziam o quê? Estrangulavam, decepavam, destruíam todinho o corpo, esquartejava tudo. Eis o motivo de tanta maldade. E aqui o profeta ele usa um termo aqui muito interessante. Versículo 13 diz: eis que sou contra ti, diz o Senhor Altíssimo. O Senhor é o Shaddai? Não, o Senhor dos Exércitos. Ele ia usar as nações, os exércitos das nações para punir a Síria. Então, quando Deus ele quer punir alguém, ele usa o quê? Ele usa as circunstâncias, o nosso contexto atual, seja a natureza ou seja os exércitos, para poder punir aqueles que cometeram algo abominável perante os olhos do Senhor. Então, eis aqui a situação, a característica que se encontrava a Síria. Né? Estavam com medo, estavam tremendo de medo, estavam com pavor, eles queriam dar o ouro. Não, pode sacar à vontade o ouro, o tesouro aqui, que isso aqui ele dura, mas nossa vida não pode durar, tal. As mulheres muito angustiadas pela presente situação. Então, toda a brabeza, toda a coragem do pessoal da Síria tinha caído por terra quando seus inimigos começaram a os cercar. Tá bom? Então, queridos, o que me chama a atenção também nesse capítulo aqui, queridos, capítulo 2, chama-me a atenção, que tanto Jeremias como também João descreve a queda da Babilônia. Essa queda que ela teve, a Babilônia, que era a mulher que se embriagava com o sangue dos santos, os testemunhos de Jesus, aqui Nínive está sendo considerada uma prostituta a qual se embriagou com o sangue das testemunhas de Deus. Quais foram as testemunhas de Deus? Os servos de Deus, homens e mulheres, crianças, todos que foram cativos à Síria, que foram aprisionados e mortos, ela se embriagou. O que é se embriagar? Quando uma pessoa se embriaga, ela perde o domínio dos sentidos. E você fala com ela, ela não lhe dá atenção. Porque aquilo que ela está ingerindo, tomando para si, é algo tão apaixonante, que ela não liga para nada que está ao seu redor. Assim mesmo é o poder. A pessoa ela se embriaga pelo poder de querer dominar a vida dos outros, querer destruir a vida das pessoas, querer suplantar todos que estão ao seu redor. Ela, quando faz a primeira vez, ela gostou, faz a segunda, ela amou, faz a terceira, ela achou maravilhoso,
faz a quarta, ela achou magnífica, ela vai embora e não tem freio, porque ela se acostumou. Aí se torna um vício. O poder, quando domina a pessoa, se torna um vício. Um vício que leva a pessoa à embriaguez. E foi o caso aqui de Nínive. Se tornaram embriagados pelo vício que tinha, pelo poder de querer dominar as nações através do massacre, através do roubo, do furto, e acabaram se dando muito mal. Tá ok? E por último, capítulo 3 diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Nínive, né? Diz: eis o estalo do açoite e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, e os cavaleiros que se esporeiam, a espada flamejante, o rampejar da lança e multidões traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Já as nações invadindo ali a Síria e matando centenas de milhares de pessoas ali. Tá? Aqui ele já está fazendo a descrição. 4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, a mestra das feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e gentes com suas feitiçarias. Quem é a grande meretriz aqui? Nínive. Tudo isso está acontecendo. Toda esse massacre, essa carnificina está acontecendo por causa dessa meretriz, essa prostituta chamada Nínive, que fez tudo isso com as suas feitiçarias. E vendia os povos com a sua prostituição e gentes com as suas feitiçarias. Tá? Versículo 5. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Levantarei as abas, a tua saia sobre o teu rosto. Mostrarei às nações a tua nudez, os reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e porei por espetáculo. Há-de-se que todos os que virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Quer dizer, vai ser um espetáculo. Ali no capítulo 18 do Apocalipse, tem toda aquela descrição que o anjo pega uma pedra, lança ao mar, e aquela pedra vai ao fundo do mar, e a voz explica o seguinte: assim será a grande cidade chamada Babilônia, tal, a meretriz, a mãe das abominações da terra, tá ok? Então, essa descrição combina, no capítulo 18 do Apocalipse, combina com essa descrição aqui, no sentido que foi destruída a cidade de Nínive, a qual embriagou e cresceu em cima do sangue de pessoas inocentes. Tá bom? E ela seria o quê? O espetáculo, a vergonha para todas as nações. O espetáculo é a vergonha para todas as nações. Então, é incrível que pareça, quando o Senhor quer tratar de civilizações, países que tentam destruir os outros, destruir os direitos humanos, o indivíduo que está encabeçando aquilo ali, que está encabeçando, ele vai ser um espetáculo de vergonha para aquela nação, ou a nação que apoia isso vai ser um espetáculo de vergonha para as demais nações. Incrível que pareça. E aqui há essa promessa, tanto aqui no capítulo 3 de Naum, como também no capítulo 18 do Apocalipse. Aquela situação que há de acontecer, né? há de acontecer, é um espetáculo para todas as nações, tá ok? Então, quando nós nos tornamos cúmplice dos atos maldosos de indivíduos que estão à frente de uma determinada política, determinado sistema, nós vamos também passar vergonha, vamos ser espetáculo diante das demais nações por nós termos o quê? Apoiado atos contra
os seres humanos contra a humanidade. Está acontecendo isso aqui no Brasil? Se você acompanhar, está começando aos poucos nós sermos espetáculo para as demais nações, uma vergonha por situações de violação de direitos humanos aqui no Brasil, e muita gente está passando a mão na cabeça, passando o pano por cima, mas mal sabe que a mão do Senhor já está sobre isso, e nós estamos sendo uma vergonha para Itália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos e outros países por aí. Então devemos ter muita cautela em relação a ser o quê? A ser complacente com atitudes que venham ferir os conceitos, os mandamentos e as ordens divinas. Porque caso nós venhamos ser, nós estamos lutando com quem? Contra o próprio Deus. Nós vamos tentar se considerar inimigo e como é? Inimigo de Deus, né? Vamos lá, versículo 8. És tu melhor do que Amon, que estava situado entre o Nilo e os seus canais cercados de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Quer dizer, ele está perguntando aqui, Deus falando assim, sabe o que aconteceu com a cidade de Amon lá no Egito? Ela foi destruída. Isso aconteceu, sabe quando? Em 660 a.C., a queda da cidade de Amon. Tá? Isso é o versículo 8, tá? Então, tu te considera a Síria, ou Nínive, tu te considera melhor que Amon? Não. Então, se ela caiu, tu vai cair também. Outra cidade, Antíope e Egito, aqui são os países agora, eram a sua força, e esta sem limite. Quer dizer, Amon, quem estava por trás de Amon era Antíope e Egito. Essas duas nações eram a força, mas mesmo assim, Amon, Etiópia e Egito caíram, juntamente com a cidade. Put-Líbia, o seu socorro, todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas máquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sorte, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Então não vai adiantar nada vocês tentarem lutar contra mim, porque vocês vão perder. Porque todos os seus grandes dessas cidades de Amon, digamos de Amon, que era acompanhada pelo Egito Egito e Etiópia, todos eles caíram por terra. E não só eles caíram por terra, como também seus filhos foram despedaçados, destruídos. Então, Put-Líbia, o seu socorro é o seu socorro, mas até a Put e a Líbia vão cair por tua causa. Eles são teu suporte, sim, mas eles vão cair por tua causa. Sabe por quê? Porque tu está te voltando contra mim, eu, o Senhor dos Exércitos. E ninguém consegue ganhar a batalha contra o Senhor dos Exércitos. Versículo. Então, é interessante voltar aqui. E a questão, queridos, é em relação aos altos oficiais. Às vezes o indivíduo se confia, nós temos um grande exército, um alto comando aqui, e ele vai resolver isso. Meu irmão, quando o Senhor dos Exércitos diz que não, é não e não tem como voltar. A porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Quando ele abre a porta para punir, ninguém tem a capacidade de fechar. E quando ele fecha a porta para te punir, também não tem ninguém a capacidade para abrir. Entendeu? Versículo 11. Também tu, Nínive, serás embriagado e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figo temporão, e os sacode, cai da boca e os que hão de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti serão como mulheres. As portas do teu país estão abertas para a paz dos teus inimigos.
O fogo consome os teus ferrolhos. Quer dizer, aqueles filmes que você presencia aí, digamos, um exemplo aqui, O Senhor dos Anéis, quando você vê aquela invasão, até mesmo Gladiador, né? Aquela invasão que tem daqueles exércitos jogando pedaços de muro sobre a muralha, é uma descrição muito semelhante a essa, entendeu? Muito semelhante. Então, os exércitos do Senhor dos Exércitos foram contra a Síria, os 18 quilômetros de frente e trás, lado da muralha, todos eles foram despedaçados, destruídos pelas essas nações que eles vinham com maquinário e jogavam pedaço de muralha em cima e fazer com que a muralha fosse derrubada e eles invadissem. Entendeu? Então, aqui eles não podiam de forma nenhuma se esconder. Os exércitos da Síria seriam considerados como o lado feminino, assim, as mulheres. E mulher na batalha, né, ela é diferente de um homem numa batalha. O homem tem mais força, vigor do que a mulher. Então, Deus aqui está considerando que os exércitos da Síria seriam como mulheres na batalha. Não iam vencer as nações que estavam vindo sobre eles. Entendeu? Aqui, as portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Ou seja, está tudo aberto, vocês serão destruídos, não tem jeito. 14. Tira água para o tempo do cerco, fortifica tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma a forma para os teus ladrinhos. Aqui ele já está sendo irônico também. Novamente está dizendo aqui, de uma forma irônica, o profeta Naum, dizendo assim, olha, tem que pegar água, tem que te alimentar, tu tem que fortificar os muros que está acontecendo. Sabe por quê? Porque os teus inimigos estão vindo. Ou seja, vai fazendo isso porque não vai adiantar nada. Tu pode tomar muita água, tu pode fortificar as tuas fortalezas, pode fazer tudo isso, mas não vai adiantar nada. No entanto, o fogo ali te consumirá. Está aqui, ele responde a ironia, né? 15. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto, te multiplicas como lagosta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que a estrela do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Aqui você vê tanto a experiência do profeta Joel, como também, além do Joel, você vê o profeta Joel e o profeta Amós falando sobre o gafanhoto, né? Eis aqui a referência novamente dos gafanhotos. E esses gafanhotos estão tanto no Apocalipse 9, no Apocalipse 9, explicando sobre os gafanhotos, né, que vem e tal. Então, esses gafanhotos é referência, amados, a indivíduos, aqui, de acordo com o texto, a indivíduos que destrói, acaba com tudo que o indivíduo tem. Os indivíduos têm, né? As pessoas têm. E Joel, quando ele presenciou, ele viu dois tipos de gafanhoto. O que vinha do norte, que era a invasão síria, a Síria invadindo ali, como também o próprio gafanhoto tocando mesmo na lavoura deles ali, tá bom? E aqui é o gafanhoto justamente desses soldados que invadiam ali, dinheiro que eles tivessem ali não seria o suficiente, nada de riqueza, nada ia conseguir comprar a invasão daqueles soldados de outros países em relação à derrubada da cidade Nínive. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam aos sábados dias de frio e subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Já expliquei essa parte aqui, tá? E por último, os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem os ajunte, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos os que ouvirem a tua fama
baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Aqui ele faz uma pergunta retórica, né? E nessa parte aqui interessante que ele coloca, que é uma ferida que é uma chaga incurável, isso também, quem é que trata da situação aqui? Miqueias fala da questão incurável ali, que desce a porta ali em Jerusalém, é uma ferida incurável. O que é uma ferida incurável? É que exala um mau cheiro tão horrível ali, em que chama a atenção de todos. Então a situação da Síria seria a mesma coisa. O próprio Deus ia lá e ia tratar com a Síria, ia dar uma pancada neles, que ia ter uma ferida incurável, em que seria chamado todos a atenção em relação à situação da consequência que o reino da Síria recebeu. Então os seus nobres, príncipes, oficiais, soldados não teriam a capacidade de lidar com a situação a qual Deus colocou a Síria e a sua capital, chamada Nínive, nas consequências, né, amados? Então, percebe-se que não tem como fugir da espada do Senhor, não tem como fugir das consequências dos pecados, quando o indivíduo ele tenta ser inimigo de Deus. Tá bom, amados? Devemos ter muito cuidado com isso. Então, o livro de Naum, queridos, nós aprendemos aqui, o livro de Naum, ele foi um indivíduo que se dedicou mesmo a anunciar as consequências que vinham sobre Nínive, e que o povo de Israel tinha que ficar atento às consequências, porque Deus ele ia segurar, ia fortalecer o povo dele, tanto no reino do norte como no reino do sul, tá? Ia fortalecer. E aquela presente situação que eles estavam vivendo ia ser passageira. Aprendemos também aqui que Nínive, que o profeta Naum, ele tinha a missão como profeta Jonas de fazer o anúncio, mas o anúncio dele era mais escatológico do que a questão de pregação para arrependimento, né? Era mais escatológico. Geralmente não é um anúncio escatológico. O anúncio escatológico é quando você faz o anúncio das consequências daquilo que foi plantado. Entendeu? Digamos, o livro do Apocalipse, ele é um livro o quê? De pregação? Não, propriamente dito não. Ele é um livro de quê? Ele é um livro que fala sobre escatologia, coisas que vão acontecer, do que a humanidade plantou aqui e que vai acontecer lá na frente. Então, deve-se se valorizar a questão escatológica, porque Nínive ela é um espelho para a Babilônia, 100 anos depois, a Babilônia, e depois desses 2.600 anos, né, é um espelho também para a atual Babilônia, quando ela for derrubada pelo Senhor, né? Que vai ter uma nova manifestação em relação a isso, entendeu? Nova manifestação. Então, queridos, essa é a minha fala. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a perguntar, fique à vontade. Em nome de Jesus. Caso não, essa Nínive era a mesma que foi anunciada também por Jonas, que foi também falada em Amós, e também foi também dita uma pequena parte dela em Oséias. Porque esses profetas eles tiveram a importância de falar a respeito da invasão que teria ao Reino do Norte. O Reino do Norte ele se desvinculou do Reino do Sul, onde tinha o Templo do Senhor, tal, porque eles queriam mesmo viver
a sua vida de adoração, a sua vida religiosa diferente do povo de Israel. Isso aborreceu muito, mas muito a Deus mesmo, muito a Deus, muito a Deus. E Deus prometeu que ia punir o Reino do Norte, por causa dessa facção, dessa contenda que o Reino do Norte fez com o Reino do Sul. Aí é prova que no Reino do Norte, todos os reis, quase todos, foram perversos e más, cruéis. E quando tinha perversidade e crueldade no Reino do Sul, é porque o rei do Sul imitava o pessoal do Reino do Norte. Então, os profetas eles foram bastante esclarecedor da situação que viria sobre a nação, principalmente no Reino do Sul, do Reino do Norte, por causa dessa divisão que eles fizeram em relação ao povo de Israel. Então, essa é uma coisa assim, muito interessante, porque o apóstolo Paulo diz, né, resumindo aqui, em cima do que o Edson falou, que uma das obras da carne, o quê? Uma das obras da carne não é somente prostituição, não é somente raiva, ira, rancor, mas também a divisão. A divisão é uma obra da carne. A pessoa que quer dividir o povo de Deus, ela não está bem com Deus. É uma obra da carne. Como diz aquele hino lá de Zé Rosa, né? Divisão não vem de Deus, né? A divisão ela não vem de Deus mesmo. Uma coisa assim, é uma coisa maligna mesmo. E que trouxe as consequências lá. E é incrível quando o povo ele se afasta de Deus e faz sua própria vontade, aí que a situação piora mesmo. Sim, a Nínive era a capital da Síria, desde a sua fundação. Quem fundou, de acordo com Miqueias, quem fundou Nínive foi Nirode. Aí você vai para o capítulo 10 de Gênesis e identifica. Nirode fundou quem? Fundou a Síria. É porque a Babilônia, ela também estava anexa já à Síria. Só que a Síria, ela se destacou mais e Babilônia ficou no plano B, lá, o segundo lugar, né? E a Síria se destacou mais. Só que a Babilônia, ela veio depois, né, suplantou, no sentido de derrubar a Síria e ficou no lugar da Síria. Desculpa. Não, teve sim. Ali no Rio Tigre, até hoje tem diversas escavações, encontraram mais muito material mesmo, arqueológico, vasos, estatuetas de deuses, de personagens. Não se descarta isso de maneira nenhuma. Maremotos, porque ali teve muito terremotos, tal. Porque tem Síria e Assíria. A que nós estamos comentando é a Síria. Ela que caiu. A Síria, ela até hoje está de pé. Tá. Síria, que a capital é Damasco. Tem uma diferença. Não.
Damasco, a capital da Síria. Nínive era a capital da Assíria. Entendeu? Qual país lá? É Iraque. Não, é Iraque. E a prova que o Iraque ele ficou tanto com a Síria como a Babilônia hoje, com uma extensão bem grande. Então a Síria ela era o Irã, a Síria era o Iraque, próximo. A Babilônia era o Irã. Aí tem o Irã, hoje Irã, né, que é antigo Medo-Persa. Aí vem a Babilônia, e da Babilônia era a Síria. Só que o Iraque, ele ficou com a Síria e com a Babilônia, hoje atualmente, entendeu? Elas surgiram no mesmo período. Surgiram no mesmo período ali no capítulo 10 do Gênesis. Surgiu nesse mesmo período. Hã? Sim, mas no sul. Mais no sul. É por isso que é bom se basear pela capital, Damasco, Síria, Nínive, Assíria. Então, amados, e até hoje tem a capital de Damasco, até hoje tem Damasco e tem Síria, até hoje tem. Até hoje tem. E a Síria, ela caiu por terra, e a Nínive também caiu, só está as ruínas lá. E tem as ruínas até hoje. É muito bom tentar visitar um lugar desse, mas é muito dominado pelo radicalismo islâmico. Muito dominado mesmo. Mas seria bom, né? Então, pois é, amados, vamos concluir aqui. Vamos abençoar nossos queridos amados que estavam possivelmente. Não sei se tem pergunta, às vezes aparece, vê se tem alguma pergunta. Acho que não. Não, né? Estão assistindo, né? Orar aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento de estarmos reunidos aqui com o teu povo, com teus servos, com teus filhos. Comentamos, tivemos a graça de ler aqui teu servo, profeta Naum, Senhor, muito obrigado. Nós aprendemos muito com a tua palavra aqui através do teu servo, Pai. Aprendemos muito mesmo. Já estamos, se o Senhor não voltar, preparados para o próximo profeta. Muito obrigado. Edifica sempre a nossa vida com a tua palavra. Os nossos amados irmãos, Pai, sejam tocados pelo teu Espírito, cheios da tua graça. Aqueles que estão precisando de saúde, profetizamos saúde em nome de Jesus. Aqueles que precisam de libertação, salvação, profetizamos em nome de Jesus. Profetizamos a libertação, salvação de todos. Os nossos colegas que estão ali em São Paulo, Minas Gerais, que estão no Rio Grande do Sul, que estão em Curitiba, que estão no Maranhão, que estão em outras regiões daqui do nosso país, de fora do país, sejam alcançados pelo poder do teu Espírito, tocados, abençoados, libertos, perdoados e cheios da tua graça e do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.
Então, queridos, se preparem, para a semana vamos comentar o próximo profeta, que é o profeta Abacuque, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.